meu Deus e meu Pai, aqui, neste momento, eu estou para te agradecer pela minha vida, pela vida do irmão André, para pregar as boas novas de Cristo. Assim, o Senhor coloca as palavras nos lábios para que ele fale e que cada pessoa venha ouvir e venha entender claramente, porque esta palavra é a palavra que liberta, é a palavra que dá vida, é a palavra que dá sabedoria e o entendimento para cada um dos filhos de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Abençoados de Deus, estamos de volta aí, abençoados, com mais aí uma reflexão no conhecimento da graça de Deus. Aqui, como eu já falei em outro estudo, não somos um canal de pregação evangélica, somos um canal onde ensinamos a hermenêutica verdadeira, que é a hermenêutica em graça, a interpretação do Velho Testamento, dos livros históricos e do Evangelho do Cristo em graça. Aqui a nossa teologia não é teologia segundo a homens, mas segundo o que o Cristo que está em nós, que nos dá a mente de Cristo, nos faz enxergar. Às vezes eu boto alguns temas aqui que espanta, mas ouve aí, abençoados. Ouve aí e saberão o porquê desse tema. Agradeço aí os irmãos do WhatsApp, do Facebook, do nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você está aqui na primeira vez e gostou do vídeo, gostou dessa explicação, desse estudo, se inscrevam. Se te faz bem, passe para mais pessoas, amém? Esse é o MNGP, eu sou o irmão André, e o tema desse estudo é polêmico, hein? Jesus, o Nazareno, não é Deus. Jesus, o Nazareno, não é Deus. Não é porque até hoje as pessoas dizem que é. A forma correta seria, não foi, né? Mas claramente de Cristo em todos nós, para entendermos as revelações do nosso Deus, Pai, no Cristo glorificado, assim seja. Fique aí, não saia, volto já já com essa explicação. Aguarde um pouco aí, os nossos colaboradores, volto já já. Irmão André, ficou louco, irmão? Que tema é esse que você está falando aí? Esse tema é polêmico, né, abençoado? Mas não é blasfêmia não, apesar que muitos vão dizer que é blasfêmia, outros vão dizer que eu estou louco, né? Não se assusta, abençoados, fique aí, preste atenção, abençoados. Por mais lindos ou lindas que vocês sejam, vocês não são a imagem real quando olham no espelho.
Nosso corpo é um veículo para que nós, os espíritos, possamos habitar sobre a matéria densa, a qual é a dimensão deste nosso planeta. Gênesis 1:27 diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher, macho e fêmea, como está no hebraico, os criou. Macho e fêmea os criou. A imagem de Deus. Se somos imagem de Deus, então Deus é humano, correto? Errado, abençoados. Abençoados, o que conhecemos por imagem? Quando você se olha no espelho, ver a imagem do seu corpo físico, correto? Mas esse corpo físico não é o seu eu real. Já te falaram isso? Não falaram? Pois é. Você não é essa criatura linda que se olha no espelho. Por isso a imagem do hebraico não é da mesma forma que nós conhecemos. Imagem do hebraico se diz tselem e significa figura representativa, uma sombra, e não a imagem real de Deus. Deus não se parece conosco. Nós habitamos um corpo de carne. Deus é espírito. Se Deus é espírito, então ele não se parece conosco e nós não se parecemos com ele, que habitamos no corpo de carne e ele é espírito. Estão me entendendo? Somos a demute de Deus. Demute do hebraico significa semelhança. Você olha o seu filho e diz: é semelhante a mim. Mas não é você. E o significado de semelhança, demute, no hebraico é diferente do que nós conhecemos. No hebraico significa um modelo de Deus. Quando você vai a uma loja de roupas, vê um boneco, um manequim, ele é real. Não é real. Ele fala? Não fala. Se você perguntar o preço da roupa, ele vai te responder? Não responde. Ele é apenas um modelo humano, um modelo representativo humano para mostrar como é a roupa no corpo humano. Estão me compreendendo? Nós não somos iguais a Deus. Somos apenas uma forma, um modelo para representar Deus na terra. Gênesis 1:28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Ou seja, a terra é limitada materialmente. Então precisava que os filhos de Deus viessem habitar essa terra para dominá-la. Ou seja, para cuidar dela, cuidar dos animais, de todas as espécies, de multiplicar sobre a terra. Irmão André está dizendo que nós já existimos antes da terra existir e viemos aqui para cuidar da terra? Sim. Entre outras coisas, sim. Como eu sempre falo isso. Olha o que Deus diz a Jó. Jó 38, 4, 21. 4 ele diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Deus está formando tudo. E pergunta a Jó: onde você, Jó, estava quando eu fundava a terra, formava as coisas da terra, o firmamento da terra? Como Deus poderia fazer essa pergunta a Jó? Poderia. Sabe por quê? Porque ele diz no 21: tu
O sabe, porque já eras nascido, e porque é grande o número de teus dias. Então já existíamos antes do mundo ser mundo. Somos seres espirituais e não carnais. O corpo é apenas um veículo material para vivermos na Terra. Sempre lemos aqui que fomos predestinados antes da fundação do mundo. Não sempre lemos isso? Então, é sobre esse assunto que Deus estava tratando com Jó, dizendo, ó, quando eu formava a terra, botava lá o firmamento, criava as árvores, os animais, tu já eras nascido, porque é grande o número dos teus dias. Olha o que Deus diz também a Jeremias, Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então Deus diz, antes que formasse o feto lá, o Jeremiazinho, carnal no ventre da mamãe dele, Deus já o conhecia. Já tinha o santificado e já tinha predestinado ele a ser profeta das nações de Israel. Assim como houve com Jó, Jeremias, houve a todos destinados à salvação. Deus já nos conhecia antes da nossa mãe dar-nos a luz. Olha o que diz Gálatas 1,15. Mas quando aprove Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, Deus se agradou. Quis desde o ventre da nossa mãe nos separar, nos chamando para a sua graça. E Paulo ensina que Jesus era homem e não Deus. E ele participou da carne e sangue, assim como todos nós participamos. Jesus, Nazareno, o homem, o ser carnal, era filho de José e Maria. Era o filho do homem. Várias vezes vemos essa expressão nos livros históricos. No hebraico se diz Ben Adam, que significa literalmente ser humano. A religião é que fez ser Deus. E muitos até hoje, em graça, não só no sistema religioso, mas em graça acham realmente que Jesus é Deus. Não é, e nem Jesus é mais. Como assim, irmão André? Olha o que Lucas diz em Lucas 3, 21, 22, 23. Ele nos mostra toda a genealogia de Jesus, ou Nazareno, ou Jesus homem. Reduzirei aqui os versículos, mas os abençoados quiserem ler todos aí, toda a genealogia aí, pode ler. Eu vou reduzir para o estudo não acrescentar demais. Esse já vai ficar um pouco grande. Lucas 3, 21, 22, 23 diz, 21. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E viu-se uma voz do céu e dizia, Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, filho de José, e José de Eli. E aí começa a genealogia, a qual não vou ler tudo, né? O mesmo Jesus se refere ao que estava sendo batizado e que Deus o chamou de filho, e o mesmo que era também filho de José, homem. É complicado? Não, não é complicado, abençoados. Nós estamos quase chegando a
clareza, à luz desse estudo. Reparem que ele tinha duas naturezas. Assim como ele tinha duas naturezas, tinha dois pais. Sim, abençoado. Eu, vocês também têm dois pais, duas naturezas. Um pai carnal que fez esse ser, a roupagem que vocês carregam, essa pessoa linda, maravilhosa, que se olha no espelho. E o Pai eterno, que te fez desde a criação do mundo em espírito. Amém? Estão me entendendo? Hebreus 12:9 diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos orientar e corrigir, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Paulo diz aos Hebreus: nós sempre nos sujeitamos a nossos pais segundo a carne. Como não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, nosso Pai Celestial, nosso Criador? Assim era Jesus, o homem. Bem, Adão, ser humano, em carne. O Jesus, o Nazareno, o homem que andou na terra de Israel, era o Ben Adão, ou ser humano. Em espírito, era filho de Deus. Como todos nós, destinados à salvação, também somos filhos de Deus. Amém? Ele, em espírito, era Deus. Como todos nós também, em espírito, somos deuses. Oh, abençoado André, você pirou agora. De onde você tirou isso, irmão? De Salmo 82, 6, 7, que diz: Deus falando. Eu disse. Quem disse? Deus disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todos nós destinados à salvação somos deuses e filhos do Deus Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Ou seja, segundo a carne, todos morreremos. Mas o Espírito é eterno, com o Pai. É uno com o Pai. Jesus disse em João: eu e o Pai somos um. Nós também somos um com o Pai. O mesmo Espírito. Somos Deus, como Cristo é um Deus. Amém, abençoados? O Cristo, o Espírito que habitava o homem Jesus Nazareno, esse é Deus. E não o Deus Criador, e não o Deus Pai, mas Deus, Filho de Deus é Deus. Filho de peixe é peixe. Amém? Assim também, ele era o Filho de Deus, como todos nós também em espírito somos filhos de Deus, como é dito aqui em Salmos. Amém? Compreendeste? Receberam esse conhecimento? Se receberam, põe aí nos comentários: eu recebi. Nós não somos o corpo de carne. Esse corpo é um veículo. Nós somos um espírito que fomos criados desde antes da fundação do mundo. Nós em espírito somos deuses. Segundo a carne somos homens. Morreremos, iremos para a sepultura. Assim também Jesus, o Nazareno, homem, o espírito que estava dentro dele, que foi por Deus escolhido para ser o Mashiach, o Cristo. Amém? Esse espírito é Deus, não o homem, mas o espírito glorificado é Deus, como o nosso espírito também é Deus. Amém? Fico por aqui. Até mais.
E graça e paz, amados. Até mais.